Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 22 de outubro de 2021, sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. E hoje celebramos a memória de São João Paulo II. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 12, versículos do 54 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos Jesus falando com as multidões e dizendo a elas que elas deveriam aprender, entender e saber interpretar o tempo. E que tempo que o Senhor estava falando? Do tempo que eles viviam, do tempo presente, que era o tempo em que Jesus encarnado, Filho de Deus, o próprio Deus, estava no meio deles. E Jesus não se conformava com isso, porque falava para eles, viu? Vocês sabem interpretar todos os tempos, todas as condições meteorológicas e não conseguem entender, ver, enxergar a maravilha do tempo que vocês estão vivendo, esse tempo presente, da minha presença, é como se tivesse a presença do Deus vivo no meio de vós. Jesus queria trazer essa clareza para eles, mas eles estavam fechados, conseguiam entender e interpretar todas as coisas, mas não conseguiam reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado no meio de nós. E trazendo esse Evangelho para o dia de hoje, também nos faz termos uma reflexão sobre o tempo presente. O tempo atual, não só hoje que estamos vivendo e sabemos de tudo aquilo que estamos vivendo, tempos de pandemia, tempos difíceis, tempos de tanto desemprego, tempo de tanta pobreza e miséria, isso nós também entendemos, vivemos e conseguimos reconhecer. Mas e o tempo presente da minha vida? Como eu estou vivendo? É isso. Hoje o Evangelho também nos pede para fazermos esta reflexão. Como tenho vivido? Tenho reservado um tempo da minha vida para conversar com Deus, para estar na presença de Deus, para aumentar ou fazer com que aconteça essa intimidade com o Senhor? Como tenho usado aquilo que nós temos de mais importante em nossa vida, o próprio dom da vida e o tempo. Como tenho usado o tempo da minha vida? Tenho usado o tempo para me enriquecer, mas não falo com o trabalho que nos traz bens materiais, nos traz dinheiro. Não, isso é importante, sabemos, mas não é esse enriquecimento. Tenho trabalhado, tenho vivido nessa vida o tempo necessário para me enriquecer das coisas de Deus. Tenho usado parte do tempo da minha vida para me dedicar à ajuda dos outros, a um serviço na igreja. É isso também que o Senhor tem nos colocado esse tempo. Como eu tenho vivido esse tempo? Eu tenho interpretado também naquilo que eu estou passando na minha vida. Isso é uma outra coisa importante,
Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você está passando por uma grande dificuldade, um problema de enfermidade sua ou da sua família, ou um desemprego, ou a perda de alguém, enfim. Qual a tua dificuldade, né, que você está passando? E como você tem interpretado isso? Você tem interpretado à luz da revelação divina em que Jesus Cristo caminha comigo? Tem conseguido interpretar, enxergar e ver que através de tudo isso o Senhor está agindo? O Senhor está manifestando a sua glória, o seu poder? Talvez o laudo do médico seja um laudo, ou foi um laudo otimista, olha, vai ser daqui tantos dias, ou só tem mais alguns dias, e veja como Deus tem se manifestado, e olha as graças, tem conseguido interpretar isso. Talvez um desemprego, mas pela graça de Deus estamos passando dificuldade, estamos apertados, mas até agora não faltou nada. Tem interpretado a presença de Deus na tua vida? Porque assim foi com aquele povo, Deus se fazia presente ali com eles, mas eles não enxergavam. E muitas vezes Deus está ali, nos dando sinais, mostrando a cada dia, através de uma palavra, porque é assim que o Senhor se mostra. Nós falamos, Senhor, fala comigo, Senhor, se manifesta. E é durante o nosso dia, ao longo da nossa vida, dessa história, porque o Senhor se faz presente na história, as pessoas vão falando conosco, que é o próprio Espírito Santo ali falando, os acontecimentos vão surgindo, e é o próprio Deus se manifestando, mas muitas vezes estamos fechados no nosso problema e esquecemos do nosso Deus. Achamos muitas vezes que o nosso problema é maior do que o nosso Deus, mas nós precisamos ter essa certeza e precisamos dizer para o nosso problema, sim, você é grande, mas o meu Deus é maior e Ele vai passar na frente, Ele está cuidando de tudo. Então, meu irmão, minha irmã, são nas maiores dificuldades, são nas maiores lutas que o Senhor se manifesta. O Senhor sempre se manifesta. Talvez é nesses momentos que nós estejamos ali numa intimidade, porque estamos precisando mais com o Senhor, e ali nós sentimos plenamente, no tempo presente, a presença viva do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, neste Evangelho de hoje, que nós possamos sim interpretar a presença de Deus na nossa vida. Mais do que interpretar, porque muitas vezes, assim como naquele tempo, enxergamos as dificuldades, as lutas, as fraquezas, as misérias, damos um valor muito grande para isso e não nos atentamos, não percebemos, não deixamos ou não voltamos nosso olhar para essa presença viva do Senhor. Está passando por uma grande dificuldade, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que o Senhor se faz presente. Tenha certeza que diariamente o Senhor manifesta através de gestos, de pessoas, de palavras, de músicas, da natureza, o teu amor, o amor dele por você. Então, que hoje nós possamos, no dia de hoje, ao deitarmos, fazer essa reflexão. Como o Senhor se manifestou na minha vida, porque muitas vezes deitamos e pensamos em todas as coisas ruins, mas hoje vamos fazer esse exercício diferente. Como o Senhor se manifestou na minha vida no dia de hoje, e ali ver os pequenos sinais de pessoas, de portas que se abriram, de palavras que vieram, e ali sentir a presença viva do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.